Já se sentiu ansioso sem saber por quê? Aparentemente tá tudo bem ao seu redor, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, mas você começa a sentir aquele aperto no peito do nada. Isso tem nome, tá? Nós chamamos isso de medo invisível ou ansiedade difusa. Então, esse tipo de ansiedade está ficando cada vez mais comum com o nosso estilo de vida acelerado. E esse tipo de ansiedade, ele é bem documentado na literatura psicológica. Ela causa uma preocupação persistente, tensão física e problemas no sono. E, inclusive, tem esse livrinho aqui que está aqui na minha estante, chama-se Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E esse livro aqui, nesse livro, ele prova que o estilo moderno de vida, com esse excesso de informação, com todo esse ambiente de redes sociais, como que isso contribui para o surgimento desses sintomas. Para além disso, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu farei, que vão ser baseados nesse livro aqui, do Narciso Virala, Controle Cerebral e Emocional. Por que eu quero fazer esses vídeos baseados nesse livro? Porque esse livro ele ensina muitas técnicas práticas para ajudar você a justamente controlar suas emoções, a lidar com elas. Um dos capítulos ele fala sobre como você pode controlar o seu medo. Só que o que as pessoas talvez não percebam é que o medo está ligado diretamente com a ansiedade. Pelo início desse vídeo você deve ter pegado essa ligação, já que a ansiedade é a antecipação de um medo, digamos assim. Então você vê que a ansiedade e o medo estão intimamente interligados. Então, eu vou fazer esse vídeo querendo ensinar vocês algumas técnicas práticas para ajudar vocês a lidarem com esses medos que estão gerando ansiedade. E, especialmente, com foco nessa ansiedade difusa. Essa ansiedade que a gente não sabe de onde que ela vem. Um exemplo muito simples. Quando você sabe a origem da sua ansiedade, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã e eu estou preocupado como vai ser meu desempenho. Você vai ficar ansioso. É normal. Essa ansiedade ela tem um objeto, a entrevista. Mas e quando você tem aquela ansiedade que você não sabe de onde vem? Você já sentiu isso? Deixa aqui nos comentários se você já sentiu essa ansiedade. Ela tem uma característica de se manifestar como se algo pudesse dar errado a qualquer momento, uma espécie de angústia. Você fica agitado, justamente porque, como a ansiedade é justamente uma espécie de resposta do corpo à antecipação de um perigo, você, sem ter um objeto para essa ansiedade, você começa a ficar perdido. Tudo pode dar errado a qualquer momento. E quando você tá assim, o seu corpo fica num estado de tensão constante. Você fica constantemente preocupado, como num estado de alerta o tempo inteiro. E isso te cansa de duas formas. Primeiro, os teus músculos ficam tensos, e isso vai causar a longo prazo um enrijecimento dos seus músculos. Você vai se sentir fisicamente cansado e mentalmente cansado porque você está gastando a sua atenção, você está gastando a sua força mental procurando esse perigo, se preparando para alguma coisa que você não faz a menor ideia do que seja. Isso aí vai acabar com você. Você fica completamente desgastado. Por que que isso acontece? Uma coisa que as pessoas elas talvez não entendam hoje em dia é que a ansiedade é uma coisa normal. A ansiedade é uma coisa do nosso organismo que serve para que o corpo se prepare para situações complicadas. O problema é quando isso sai de mão, quando você está nesse estado constantemente. Esse é o problema. Só que, de novo, citando o livro aqui do Jonathan Haidt, ele mostrou que quando você está exposto a um excesso de estímulos constante, ou seja, isso vem de redes sociais, notícias, notificação do celular, cobrança, até mesmo música, tá? Até mesmo excesso de música. Esse mecanismo ele se ativa sem ter nenhum perigo real. Então você está antecipando uma coisa que não vai acontecer. Você está antecipando que algo dê errado, sendo que nada pode dar errado naquele momento, ou no mínimo nada que você possa fazer para impedir que aquilo dê errado. Tudo isso misturado a uma rotina extremamente acelerada, a uma rotina de pouco descanso, que hoje em dia as pessoas elas desvalorizam muito o descanso. Pouco tempo ao ar livre, falta de pausas, sabe aquele trabalho constante sem você nem parar um pouquinho para ir tomar um cafezinho? Tudo isso, tudo isso contribui para que você alcance esse estado de ansiedade perpétua. E como é que você sabe se você tem isso? Tem alguns sintomas que você pode prestar atenção. Um deles é uma sensação de aperto no peito ou no estômago. Sabe quando você fica com o coração apertado assim? Às vezes até mesmo dá uma certa dificuldade de respirar. Esse é um sintoma.
Outro sintoma é justamente você ter pensamentos de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Sabe quando você tá lá assim, você tá num ambiente tranquilo, sei lá, num churrasco de família, e você começa a ter um pressentimento de que alguma coisa vai dar errado. Provavelmente você não tem um sexto sentido, provavelmente você só tem uma ansiedade difusa. Outro sintoma é a dificuldade de descansar e dificuldade de relaxar. É muito comum o indivíduo ele deita no travesseiro para dormir de noite, mas ele não consegue porque ele não consegue desligar o cérebro. A cabeça dele tá agitada, os pensamentos não param de vir. Isso mostra como que essa ansiedade, ela de fato, ela gasta a nossa energia mental, não só a nossa energia física, mas a mental também. E por fim, relacionado a tudo isso, sono ruim. E quando você dorme, mas acorda cansado, como se não tivesse dormido direito. Às vezes o cara deita, até dorme aquelas 8 horas legalzinhas, mas ele acorda cansado. O cérebro dele não descansou da forma apropriada. Isso também pode ser um sintoma. Então, tem alguns exercícios práticos que podem ajudar você a identificar isso, tá certo? Você precisa se perguntar algumas coisas. Se pergunte: quando que isso acontece? Em que situação? Em que circunstância? Lembra se aconteceu alguma coisa no seu dia, certo? Que te deixou dessa forma? Alguma coisa recente que tem te preocupado? Que tipo de pensamento estava na sua cabeça quando você se sentiu assim? Você também pode reparar se teve algum horário em que você sentiu isso pior. Ou até mesmo uma situação em que você sentiu isso. Porque, você veja, é uma ansiedade difusa, então você não sabe exatamente qual que é a causa. Mas pode ser que ela exista, só que você não percebe. Então, se você começa a prestar atenção no que você estava fazendo, no que você estava pensando, que horas era, em que local você estava quando isso aconteceu, pode ser que você acabe encontrando a origem dessa ansiedade. E nesse caso, você consegue começar a perceber padrões. Porque você vai começar a perceber: olha, sempre nesse horário eu fico ansioso. Sempre quando eu estou no lugar X eu fico ansioso. Sempre que eu falo com fulano eu fico ansioso. Você vê como que você começa a construir uma história na sua cabeça e você vai meio que sobrepondo esses episódios e você começa a discriminar quais são essas coisas que estão passando despercebidas, que na verdade estão te deixando ansioso. Se você conseguiu identificar a causa da ansiedade, pode ser que só isso te alivie. Porque muitas vezes você vai perceber que você estava ansioso por alguma coisa que não tinha motivo para estar. Você vai conseguir racionalizar isso. Quando você torna alguma coisa consciente, você consegue pensar sobre aquilo de forma racional. Você ganha algum poder sobre aquilo. Então, só nisso pode ser que você já melhore. Se não melhorar, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, certo? Se você não conseguir identificar exatamente qual que é a origem dessa ansiedade, tem algumas outras coisas que você pode fazer para melhorar. Primeiro de tudo reduza a sua exposição a estímulos. Pare de consumir conteúdo que te deixa tenso. Entendeu? Para de assistir jornal sobre política, sobre guerra. Para de ficar no Instagram o dia inteiro, porque no Instagram você não consegue filtrar exatamente o que vai aparecer pra você. Vai ficar aparecendo porcaria, coisa que vai te deixar tenso. Você vai entrar numa discussãozinha besta lá sobre religião, política, sei lá o que, e você vai ficar estressado, entendeu? Especialmente antes de dormir, tá certo? Todo mundo fala sobre o celular com relação à luz azul, que ela atrapalha o seu sono. Beleza, isso é verdade. Só que tem um motivo maior ainda, que é esse excesso de informação. Poxa vida, imagina você vai dormir, você quer descansar o seu cérebro, e a última coisa que você faz é entrar na rede social que vai te bombardear de informação, de estímulo, e geralmente coisa inútil. Não faz o menor sentido, entendeu? Eu tenho certeza que se você fizer isso, já vai ser um excelente começo. Porque para começar, o seu sono vai ficar melhor, você vai acordar mais disposto, e estando mais disposto, pode ser que você nem se sinta mais ansioso, porque você vai ter energia mental e física para conseguir lidar com os problemas. Então, primeira coisa que você pode fazer é isso. Outra coisa que você pode fazer é mudar o foco. Quando você sentir que você está ansioso, tente pensar em outra coisa. Independente do que você esteja fazendo, tente pensar em algo positivo. Entendeu? Tenta evocar uma lembrança positiva, uma boa memória. Entendeu? Algo que te deixe feliz. Porque isso vai mudar todo o seu organismo, entendeu? Você vai sair desse estado de tensão e medo constante e você vai entrar num estado mais relaxado. Você vai liberar um pouco de serotonina no seu cérebro, entendeu? Você vai conseguir ter uma sensação de bem-estar para que o seu corpo possa relaxar um pouco. É importante você lembrar que muitas vezes o pensamento ansioso não tem uma realidade por trás dele, entendeu? Muitas vezes não quer dizer nada e você pode simplesmente substituir aquilo por algo melhor. Você tem controle sobre o seu pensamento. Outra coisa que você pode fazer é que
eu acho que é até um pouco subestimado, que é mudar a sua postura. Eu já falei sobre isso outras vezes e vou repetir. Quando o indivíduo está ansioso, quando você está com medo de alguma coisa, você se retrai, certo? Você fica retraído, porque você está numa posição de defesa. A tua mente influencia a tua postura e tua postura influencia a tua mente também. Então, se você está se sentindo ansioso, respire fundo, estufa o peito e haja como alguém confiante. Assuma essa postura confiante, porque se você agir de forma confiante, é muito provável que o teu cérebro comece a perceber as coisas de forma confiante também. Enfim, eu quero que vocês entendam que essa ansiedade constante, esse medo invisível, não significa que você tá quebrado, entendeu? Não é que a sua ansiedade quebrou e agora ela tá ligada para sempre. Não tem nada a ver com isso. É uma reação natural que pode ser controlada. Ela pode ser controlada pelos seus pensamentos, pelo seu corpo, pelo seu ambiente, pelos seus hábitos. Não se desespere. Vou repetir: a ansiedade é natural e ela pode ser controlada. Você pode controlar ela. Quanto mais você incorporar essas práticas que eu falei para você, que você melhorar os seus hábitos, você vai começando a perceber que vai ficar cada vez mais fácil de você atingir esse estado de equilíbrio. Não esse estado de preocupação constante, mas um estado de equilíbrio que é natural do ser humano. Vamos supor que você fez o exercício que eu falei para você de tentar identificar a origem da ansiedade e você encontrou essa origem. Então no próximo vídeo a gente vai falar como que você pode lidar com ela, tá certo? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Deixa uma curtida aqui se vocês gostaram, e deixa um comentário também contando pra mim a sua experiência e contando pra mim se deu certo as dicas que eu falei pra você, tenho certeza que vai dar. Se inscreva no meu canal pra ver o próximo vídeo que vai sair, e mande esse vídeo pra alguém que você sabe que tá sofrendo de ansiedade, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês.